Olá! Boa noite, gente! Vamos lá iniciar a segunda aula da nossa jornada. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Ontem eu recebi vários feedbacks muito legais da nossa primeira aula de feridas oncológicas, foi super legal. Fernanda, boa noite. Luciana, boa noite. Jean está com a gente hoje novamente. Camila, seja muito bem-vindo, viu, gente? Vamos dar os coraçõezinhos, os aviãozinhos, chamando aí os colegas que gostariam de participar da nossa jornada. Hoje a gente vai falar das feridas exudativas e do odor púdrido, tá? Que vai estar super especial essa aula também, e eu aposto que vocês vão se enriquecer aí mais ainda, tá? Ainda temos mais 2 dias de jornada, vai estar super especial. A gente preparou, né, para vocês cada momento, cada pedacinho. Então vão dando os corações, vão mandando os aviões para os amigos e também lembrar vocês, né, gente, que dia 7, o último dia da nossa jornada, tem sorteio. Então quem ainda não participou, corre lá, participa, curte a foto oficial, segue a Camila, me segue no Instagram e marque 3 amigos que gostariam também de participar dessa jornada e da nossa comunidade, porque vale uma vaga na nossa comunidade, tá bom? Vou chamar a Camila para a gente poder dar início. Boa noite, gente! Que legal, que especial! Muito bom ter vocês aqui, viu? Vamos lá, chamando a Camila. Aí! Aguardando para ela entrar. Opa! Olá! Oi, Boa noite! Tudo jóia e você? Bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Oi, pessoal, tudo bem? Tá dando uns estralos aqui. E aí, tudo certo? jóia! Já tem um pessoal aí que eu vi que já participou ontem da nossa primeira aula, hein? Oi? Tem um pessoal que já participou da nossa primeira aula ontem que eu já vi que tá aí. Ai, que legal! Deixa eu ver quem já entrou. Peraí, boa noite a todos. Elizabeth, a Grazi, Sara, Paulo, Jean, Camila. Que legal, gente. Michele, Prisca, Larissa, é verdade, Angélica. Gente, boa noite, viu? A gente está hoje começando a nossa segunda noite da jornada de feridas e curativos. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Nossa, né? Preparamos com muito carinho, né, Lu? Com certeza, estivemos juntas, né? Exato. Eu falei, a gente recebeu muito feedback legal da nossa aula de ontem. Foi muito positivo. Teve gente que fez o print, postou no Stories. Muito legal. Hoje nós vamos repetir de novo o print. Então, por favor, todo mundo, Isabela, Sara, as meninas estavam tudo ontem aí. Que legal. Isso aí, gente. Obrigada mesmo pela presença e pelo prestígio, né, Lu? Com certeza, obrigada a cada um de vocês, porque sem vocês, com certeza, essa live não ia sair. Já pedi para o pessoal mandar. Já pedi para o pessoal mandar avião, já pedi para o pessoal curtir com o coração para a gente subir lá no Stories. Com certeza, ó. Calma aí que eu vou ADC Saúde, Camila, Belo, Nilton. Ó, vou mandar aqui então, gente, aviãozinho, porque eu ainda não mandei. Vou mandar mais um pouquinho. Isso, mande, eu também vou mandar mais aqui. Para poder a Aline, opa, quase que eu mando para a Aline já tá aqui com a gente, né? Não é? Vamos lá. Pronto, já mandei também para bastante gente. Legal, olha, mandei. Show, muito bom. Ana Cláudia. Hoje tá entrando gente mais diferente ainda. Camila, opa. É isso aí. Então, podemos começar. Já explicou também do nosso sorteio? E expliquei do nosso sorteio também, do dia 7. Quem tá entrando aí, gente, né? Temos um sorteio no dia 7. Já falei um pouquinho aí pro pessoal que iniciou a live. E no final da nossa live a gente vai falar de novo. Para quem perdeu, tá sabendo aí do nosso sorteio que vale uma vaga na comunidade. Muito bom. É isso aí. Então tá jóia. Então podemos começar a nossa aula de hoje sobre feridas
exudativas. Eu tô aqui com meu rascunho aqui do lado, minha colinha, né? Porque sempre tem que ter, né, um passo a passo. A gente se prepara de verdade, né, Lu? Sim, sim, sempre, né? É, Sempre. sim. Eu acho esse E assunto tem, bem eu acho esse assunto muito relevante. Eu acho esse assunto importantíssimo. A gente está falando aqui, trazendo esse conteúdo. Ontem nós falamos das lesões oncológicas e nada mais do que a gente usar né, e falar do controle do exudato e também do odor púdrido, né? Que leva em conta, eu acho que é um complemento da nossa aula de ontem. sim, sem dúvida. E assim, né? E é muito comum a gente encontrar ferida exudativa e tem um mito por trás disso, né? Muita gente acredita, muita gente da área de saúde, né? Nós, enfermagem, quem que lida com ferida? Somos nós, enfermagem. Nós acreditamos, alguns, depois quando a gente estuda, a gente tira isso. Mas a gente acredita que exudato é ruim. E não é, né? Eu, inclusive, Exato. estudando muito a fundo com questão do exudato, a gente sabe que tem uma qualidade na ferida quando você encontra uma quantidade que não é, lógico, uma quantidade, né, exuberante, extravagante, né, uma exagerada quantidade, mas você consegue entender que aquela quantidade, né, uma quantidade controlada desse exudato, ela favorece no processo de cicatrização das feridas, né? Então, é Exato. algo que a gente precisa entender a fundo e que realmente dá um resultado, né? Oi, Andressa, Exato. Ana, É é isso mesmo. isso? Na verdade, assim, quando a gente entra, né, para trabalhar no hospital ou no centro de saúde, a gente sempre vê aquela pessoa, nossa, essa lesão tem exudato, essa lesão tá ruim, né? Então a gente já carrega aquela coisa na nossa cabeça que todo exudato Sim, ele é desfavorável à nossa lesão e não é bem assim. O não. exudato ele é uma proteção para nossa lesão, né? É, Então o exudato ele tem barreira, que né, Lu? existir. Desde que ele esteja balanceado, desde que ele esteja no nível favorável, né? De forma Trabalhando a controlada, favor né? das. É aquela Exato. A gente avaliação tem que diária pensar. das feridas. Exato. Avaliar a gase da sua ferida, né? Eu tirei a gase e eu tenho que avaliar essa gase. O que está trazendo nessa gase? Uma grande quantidade de exudato? Como que está o leito da minha lesão? Então, quando a gente fala em exudato, a gente fala de proteção de lesão. Né? O que não pode ter é o excesso do exudato. Por quê? Excesso de exudato é excesso de contaminação, né? Excesso de Bactérias. bactérias, excesso de vírus. Porque o exudato ele é uma proteção. Então, quanto mais exudato, mais o nosso organismo está tentando combater alguma bactéria, algum vírus, né? Ô, Lu, Que está ali presente. Uhum. e o exudato Pode ele tem falar. relação direta com essa questão do odor, não é? Com certeza, porque assim, o odor, ele está extremamente ligado ao exudato, por quê? Porque quando a gente tem um excesso de exudato, a gente também tem excesso de bactérias, né, que a gente fala que são bactérias anaeróbias, que são as Aham. bactérias que exalam, né, esta substância que dá o odor para as nossas lesões. O odor Nada mais fétido, é. a O odor gente... nada mais é do que a decomposição das bactérias Exato. que se encontram Uhum, ali, né? Ô, Vinhedo, ó, exato. vou fazer E a gente vai mesmo, que falar... legal. Seja Que bem-vindo. legal, que Que legal. bom. Ah, muito bom, né? Saber que a gente tem aí Opa, bastante gente do Brasil todo participando da é nossa live. Fico verdade. muito feliz. Demais, muito bom. Muito feliz mesmo. E aí, quando a gente trabalha com excesso de exudato, a gente tem uma habitação ali de bactérias, como eu falei, anaeróbias, que se empoderam, que são bactérias que não precisam de oxigênio para sobreviver, né? Então, elas vão consumindo. Nas lesões oncológicas, que nem a gente conversou ontem, elas vão consumindo pele, né? Elas vão se empoderando realmente da pele do paciente. Então, Sim. aquilo também vai se tornando um odor púdrido, né? Que é o odor realmente de pele consumida. E esse E a gente odor, ele é falou difícil de ontem, ser né, de como até controlado. diminuir esse odor, né? Para quem não assistiu a live de É. ontem, a live tá salva, vai ficar salva até dia 7, né, Lu? Então, assim, tá Isso. muito bacana. Eu também recebi muito feedback positivo do assunto que a gente tratou ontem. Então, assim, foi esclarecedor para uma série de pessoas. Então, não perca. Aproveita para assistir, porque a gente vai tirar do ar, né, Lu? Vai Exato. Dia 7 e acabou, viu, gente? possivelmente, né, essa live vai ficar só para o pessoal da comunidade, exclusivo. É. O povo Exclusivo, com seleto. certeza.
Com certeza. A gente pode. É porque, na verdade, assim, né, o Cá, a gente fala da comunidade, mas é porque a gente vai encontrar um tempo maior para a gente se dispor lá. Porque a gente encontra. É difícil a gente sentar aqui, gente, tá fazendo uma jornada. As pessoas acham, nossa, mas é muito fácil. Não, né? Para fazer uma Não é, jornada tem todo um. gente. Não é. Exato! Tem todo um trabalho. Como vocês podem ver nas redes sociais, a gente esteve junto, a gente se reuniu, a gente programou, detalhe por detalhe, para a gente estar Conversou. aqui. Então, exatamente. Então, a gente tem um tempo, né? A gente tem todo o conhecimento que a gente agrega, a gente junta para que a gente disponibilize isso a vocês, né? Com E isso certeza. na comunidade vai ser abundante, né, Muito. Camila? Vai mesmo. Ô Lu, então assim, aí ontem a gente falou muito dessa questão do odor, aí você falou, até o Rafael, que não tô vendo ele aqui hoje, ele ainda não entrou, né? E ele falou essa questão do carvão ativado, então carvão ativado, não. Aí você até deu a sugestão pro odor, que é colocar um carvão mesmo de churrasco, né? Dentro do Isso. ambiente. Isso ajuda muito. Isso, assim, o carvão ativado a gente pode usar para outros tipos de lesão, não lesão oncológica, aonde a gente tem uma alta vascularização no local. Então a gente pode ocasionar sim um sangramento na retirada desse carvão. Mas a gente tem também o odor púdrido existente naquelas lesões vasculares. A gente vê mais ali naquele pé diabético, né? Nas lesões diabéticas. Então é muito característico nesses tipos de lesão e a gente pode usar sim o carvão nessas lesões, desde que a gente tenha certeza de que não tem nenhum ali vestígio mesmo de uma lesão neoplásica, né? Agora o carvão de churrasco a gente consegue colocar no ambiente, né, onde esse Sim. paciente se encontra. Então, vamos supor, o paciente ele está na sala e ele não está conseguindo, né, ficar ali, interagir por causa desse fato do... Opa, Aham. Opa, deu? deu uma travadinha e voltou. Deu? Voltou. Por causa Deu. disso, né? E aí a gente coloca um carvãozinho, umas 3 pecinhas ali de carvão, e isso vai ajudar na absorção do odor do ambiente, e o paciente acaba se sentindo melhor, mais confortável para continuar ali, né? Que O legal. odor também, gente, a gente tem 4, né? Numa escala, a gente pode colocar de 1 a 4, né? Que é aquele odor que não existe, então a gente abriu ali a lesão, a gente não encontrou nenhum odor. A gente tem um odor característico, que é quando a gente abre uma lesão, a gente sente aquele odor de sangue, aquele odor mais ácidozinho, mas não é um odor fétido, né? Que é um odor que a gente abriu aquela lesão, a gente já sentiu aquele odor realmente fétido de pele consumida, né? De bactérias, de uma ferida mais contaminada. E o odor púdrido, que é aquele odor onde a gente chega no quarto do paciente, a gente já está sentindo aquele odor forte, de pele Eu vou consumida, dar um de ferida exemplo aqui para você contaminada. desse odor púdrido que realmente, assim, paciente com síndrome de Fournier, quando tem uma ferida dessa, porque é uma lesão extensa, numa região que a gente sabe que já é uma região que mantém, né? Se você não tiver uma higiene ali, conseguir realizar uma higiene muito bem corporal desse paciente, o paciente já promove um cheiro. Mas então, gente, é um cheiro que, assim, realmente. E se o paciente estiver orientado, isso incomoda demais, né? Eu tive assim casos de uma paciente, uma mulher, é muito difícil ter síndrome de Fournier em mulheres, né? É muito comum a gente ver síndrome de Fournier em homens, né? Para quem não Em sabe, homens, aham. síndrome de Fournier é uma bactéria, geralmente na genitália, às vezes é pelinho encravado, e se na hora que você retira aquele pelinho da região ali, pode ser da região pública, no homem, pode ser ali na genitália. E se aquilo não trata, gente, se não tem uma higiene adequada, aquilo vira uma ferida, tem uma proliferação ali de bactérias e acaba virando uma ferida extensa, uma síndrome mesmo, que muitas das vezes o paciente é obrigado a realizar um debridamento cirúrgico, tá? E eu já vi paciente evoluir para sepsis. Se a gente não tem um cuidado rápido, imediato e que realmente tenha ação, né? Que o paciente apresente o resultado. Tanto que o paciente precisa de uma conduta terapêutica sistêmica, um antibiótico,
porque só com a troca de curativo não dá. E são feridas muito exudativas e são feridas de Bastante. odor púdrido. Então, assim, realmente quando você não precisa nem abrir a ferida, né, a lesão, aquele curativo, você realmente só de se aproximar, você já sente, né, aquele cheiro. Exatamente. Do momento, né? Michele até perguntou aqui, ó, Lu, o fétido, ah lá, é diferente do Diferente. púdrido? Sim, é diferente. O fétido, ele é menos intenso do que o púdrido, né? É Então, o fétido suportável. você sentiu abrindo a lesão, né? Eu abri a lesão, nossa, aquele cheiro é intenso, é pele consumida, é ferida realmente infectada, tomada por bactéria, né? Agora, o odor púdrido, gente, você chegou no quarto, às vezes você chegou no setor de internação, você já está sentindo que tem algum paciente ali que está sofrendo de alguma lesão, cabeça e pescoço, né? Pacientes de cabeça e pescoço Muito. são pacientes característicos de odor púdrido, né? São pacientes que precisam de um olhar diferenciado, que a gente trabalhe com autoestima, a gente resgate isso, né? Porque a Sim. gente se preocupa, às vezes, em controlar o odor e o paciente em si, coitado, né? Não Ele tá tem, muito. não tem esse conhecimento de como ele pode agir para que isso melhore, né? Sim, sem Então, dúvida. cabe a nós a orientar o paciente, os familiares, como melhor eles podem agir nesses casos, né? Sim. De cobertura, que é muito, assim, a pergunta de muitas pessoas, né? O que a gente pode usar, Luísa, de cobertura para esse controle? Então, a gente falou um pouquinho do carvão nos casos das lesões que não são oncológicas. A gente pode usar o carvão associado à prata, porque a gente tem hoje, né, as fibras de carvão ativado com prata. E isso É a funciona mesma que muito você bem. mostrou ontem. Não. Isso, a mesma que eu mostrei ontem. Quem não assistiu, assista. Para poder virar fibra. Exatamente. É a mesma que eu mostrei ontem, onde você vai recortar, aquele lá é recortável, a gente encontra no mercado os que não são recortáveis, né? Aquele que eu mostrei ontem, ele é recortável, então você pode recortar do tamanho da sua lesão, né? E associado à prata, ele controla muito bem essa microbiota anaeróbia, né? Que a gente tem aí, que ocasiona realmente esse odor fétido. Então ele vai controlar o exudato, controlou o exudato, a gente também tem o controle aí do odor, né? Joia. E o Muito bom. metronidazol, né? O metronidazol, ele é um antibiótico que Trabalho, funciona né? para as bactérias Metronidazol, né? anaeróbias. Então a É gente pode eficaz. conciliar com a equipe médica, né? A pessoa pode ingerir o metronidazol com controle de 3 vezes ao dia, conforme a prescrição do médico, né? E a gente Aham. também pode macerar ele no hidrogel ou diluir ele no soro fisiológico e banhar esta lesão, que vai ajudar muito no controle deste odor e o controle da flora bacteriana também, né? E o meu queridinho, né, a polihexanida, PHMB, que funciona maravilhosamente bem também, porque além das bactérias, os esporos também vão embora, então também controla o odor. Ô, Lu, me veio uma pergunta agora. E se utilizar o Fale. metronidazol junto com o PHMB, dá o mesmo efeito? Então, Não. na verdade, ou Hidrogel? você usa um ou você usa o outro. Por que, na verdade, eu falo isso? Porque a gente ainda não tem um estudo da interação dos dois, Entendi. né? Então, por via das dúvidas, se a gente não tem esse estudo ainda, é melhor ou usar um ou usar o outro. A questão do hidrogel, a gente já tem estudos, a questão do soro fisiológico diluído, a gente já tem estudos. Agora, juntar, né, a polihexanida aquosa com o metronidazol, a gente ainda não tem estudos levantados sobre isso. Então, ou usa um ou usa o outro. Tá joia? Legal. Até o Jean colocou aqui cirurgia de cabeça e pescoço. Realmente, É, é, e CA de bucal também, realmente são situações que é têm bastante. um odor muito forte mesmo e realmente incomoda até o paciente, né? A Jusilene colocou lá no comecinho como é que faz para entrar na comunidade. Jusilene, acompanha a gente hoje, amanhã, dia 7 a gente vai estar aí conversando, explicando sobre a comunidade, lançando aí, abrindo as inscrições, né? E Que aproveitar também já possivelmente fazer, a né, a gente não vai inscrição lá deixar na muito bio, né, aberto, né, Camila? Lu? Hã? Fala. Fazer a inscrição lá na bio, né? Também a gente já tem o Isso. contatinho e a gente já manda tudo exclusivamente. Isso, com certeza. Isso é muito importante. Deixar o seu contato lá no link de inscrição que tem na minha bio, tem na bio também do Instagram da Luísa, tá bom? Porque
porque daí o contato de vocês estão lá, vocês vão ser os primeiros a serem comunicados da abertura da comunidade. E é importante falar que a gente ainda está discutindo se a gente vai deixar isso aberto há muito tempo, se a gente vai fazer uma experiência de deixar abertas as inscrições um tempo reduzido, para a gente poder também dar uma atenção bacana para o número de pessoas que entrar e depois, lá para frente, a gente abrir novamente, né, Lu? Então, exatamente. Eu acho que assim, a gente tem tido uma resposta muito positiva, graças a Deus, né, Camila? E isso também não dá pra gente colocar muitas pessoas dentro da comunidade, depois a gente não conseguir dar o suporte. Então, assim, às vezes a gente quer pegar na mão. E de repente a gente abre para o montante, né? Fechou aquele montante, a gente suspende as inscrições. Então, quem puder se inscrever, né? A gente vai abrir no dia 7 aí. Quem se inscrever mais rápido, ganha. Com certeza. Já está participando. E falando com o pessoal que adquiriu o curso, até dia 31 de dezembro já está dentro, tá? Porque tem muita gente mandando mensagem para mim assim, ai meu Deus, eu vou entrar na comunidade, já estou dentro? Já tá, porque a gente foi anunciando no café com elas, né? Quem fizer essa aquisição ali do curso de curativo já estaria participando com a gente automaticamente, tá? Ó, o João deixou uma pergunta lá sobre o metronidazol. Tem o limite máximo? Então, a gente tem comprimidos de 250 e de 500, tá? A gente pode usar até o de 500. Então, vamos supor, ai, Luísa, eu vou fazer um curativo a cada 24 horas, ele está com um odor muito fétido. Então, eu vou usar o comprimido de 500 miligramas, né, maceradinho ali, bonitinho, no hidrogel ou no soro fisiológico. Ah, Luísa, eu preciso fazer de 12 em 12 horas, porque realmente está encharcando aquele curativo e a gente não está tendo controle. Usa um comprimido de 250 e depois 250, tá jóia? Então, até 500, tá jóia? Ô Lu, uma coisa que a gente vai falar muito e vai abordar muito, porque a Luísa é especialista nisso, é a questão dos fitoterápicos. Aí, o barba-timão é o que melhor funciona para os odores? Com certeza. Barba-timão, gente, ele é maravilhoso. Hoje vocês encontram ele, tá? Em qualquer farmácia ou farmácia de manipulação, como Fitoscar. Ele funciona super bem na retirada do odor. Como a gente falou em síndrome de Fournier, ele é maravilhoso, tá? Então vocês encontram em qualquer farmácia, é fitoterápico, né? Então a gente trabalha com um material com um valor mais acessível, né, para o seu cliente. A gente pode trabalhar e tem um resultado maravilhoso. A gente tem estudos muito bons, né, já aí publicados. Eu gosto muito de apontar estudos, porque vocês conseguem enxergar isso na prática, né? Porque a gente só falar e só falou. Não, isso aí é coisa que vocês podem depois dar uma pesquisada. E a gente vai falar mais a fundo também na comunidade sobre isso. Eu acho que assim, para quem trabalha, de repente, para quem trabalha realizando curativos a domicílio, quem trabalha com home care, eu acho que tem que investigar, tem que procurar, ver fundamentos, né? Fundamento científico, artigos, ler e realmente entender sobre a eficácia daquele produto que você vai utilizar, né? Então, é fundamental. Exato. É fundamental. Por isso que eu gosto muito de apontar isto e esclarecer, né? Mas o Fitoscar, gente, o barbatimão, ele funciona muito bem, né? Para as feridas altamente exudativas e também para aquele momento onde a gente já conseguiu controlar o exudato e a gente está com o tecido já granulado. Então, ele funciona nesses dois sentidos, tá? Então, ele vai ser bem recebido aí pelo seu paciente. Outra coisa que funciona muito bem para a gente controlar exudato são os alginatos com prata, né? Que a gente pode colocar no leito da lesão. A hidrofibra também funciona muito bem. Quando a gente fala em hidrofibra, né? Compostos mais de água do que de algas marinhas marrons, que é o caso do alginato, né? Por isso que tem uma diferença. Tem muitas pessoas que confundem, né? Ah, alginato é a mesma coisa do que hidrofibra, e não é. Né? Os dois são feitos de fibra de poliuretano? São feitos de fibra de poliuretano. Mas um concilia o alginato e o outro concilia a água, basicamente a água, né? Que vai formar aquela gelatininha. E também tem a diferença de absorção. Uma absorção é vertical e o outro é horizontal. Ou seja, um pode macerar a borda e o outro só vai preencher cavidade, não vai macerar a borda. Mas os dois funcionam muito bem também para as lesões exudativas e no mercado a gente encontra
conciliado com a prata, que vai fazer também essa eliminação das bactérias anaeróbias, né? Muito bom. A Sandra colocou aqui, limpar também a ferida, lavar a ferida. Será que ela está se referindo ao barbatimão? Não entendi. Lavar a ferida com barbatimão, com chá de barbatimão? Eu não sei. Será que seria isso? Pergunta na hora que você estava falando do barbatimão. Eu não sei se então... O barbatimão, na verdade, você vai utilizar ele como se fosse um creme, tá? Ele é um creme, ele é em forma de uma pomadinha, na verdade, mais acentuada, de coloração bem escurinha, tá? E que você vai aplicar como se fosse um hidrogel na sua lesão, né? Ele vai funcionar dessa forma. Então, você encontra no mercado esta formulação. Agora, o chá de barbatimão diretamente na lesão, eu realmente não sei te dizer se funcionaria. Ah, tá. Se funcionaria neste caso, tá, Sandra? O chá realmente, para lesões exudativas, eu não sei te dizer, tá? Mas a pomada, o creminho ali do barbatimão escurecidinho, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Tá joia? Que legal, né? Ô Lu, mas e de fitoterapia para lavar uma ferida exudativa, o que você usaria? Eu usaria o chá, tá? De folha de goiabeira e pitanga. Isso funciona muito bem. Por quê? Porque ele é altamente bactericida. E se a gente está precisando eliminar bactérias, né, desfavoráveis à nossa lesão, ele vai funcionar muito bem. Então, a gente pode trabalhar com 10 folhinhas, né, de chá de goiabeira e 10 folhinhas da pitangueira e fazer o chá e usar ele de morno a frio, tá, gente? Sempre de morno a frio, nunca quente, na lesão. Exato. Concilia os dois, faz a infusão. Quando a gente fala infusão, a gente tem que deixar a água ferver, né? A água entrou em ebulição, você desliga essa água, coloca as folhas e abafa, né? Com um pratinho, alguma coisa, plástico não funciona legal, mas seria um pratinho, alguma coisa para realmente tirar a substância. A gente fala que fica o óleo essencial, né? Na água. Então, quando você olha reto assim, né? Quando a gente tem aquele líquido, aquele chá já em composição completa, você olha e você encontra aquele óleo essencial em cima da água. Então, aquilo lá que vai ser benéfico para sua lesão. Então, eu controlaria, sim, o exudato com esse chá. Ô Lu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse chá, você faz a infusão dele, você pode manter quanto tempo? Somente 24 horas. Exatamente, é 24 horas, tá? Dentro da geladeira. Então, você vai fazer a infusão. A gente tem que fazer a infusão, gente, sabe chaleiras que tem aquele fundo que faz diluição de sabonete? Agora me fugiu o nome, mas não é chaleira de alumínio, tá? Senão a gente solta a substância do alumínio no chá. Então, tem que ser... Depois eu até vou postar para vocês como que é essa chaleira, mas é aquela chaleira esbranquiçada, que eles falam esmaltada, né? Que não solta substâncias. Então, seria essa chaleirinha, tampar direitinho, né? Colocar na geladeira e aquilo até 24 horas no máximo. Como é um fitoterápico, ele tem saturação rápida. Todos os fitoterápicos, gente, quando a gente realiza, né, um curativo com um fitoterápico, a gente sempre troca em 24 horas, tá? Porque eles têm um vencimento bem mais rasinho ali do que uma outra cobertura que a gente possa utilizar, que fique aí 7, 5 dias na lesão. Tá joia? A Grazi colocou lá, panela de argate, e a Prisca colocou assim, chapeleira de cerâmica. Eu ia falar de cerâmica. É cerâmica, é isso mesmo. Legal. É isso mesmo. Termo que a Grazi colocou, eu não conheço. Panela de argate, olha, eu vou ter depois. Panela de argate eu também não conheço, mas cerâmica é. E é esmaltada, tá, gente? Se a gente chegar num estabelecimento e pedir também, né, uma panela esmaltada, eles vão te dar certinho. Ela já vem com biquinho até para você escorrer. É bem legal. Eu já usei e aprovo, pena que não tem fotos. Muito bom. Provou, então assim, é muito bacana, né, gente? E é importante essa questão aí das fotos. Eu acho que isso até cabe, a gente vai levar isso para dentro da comunidade. Para quem trabalhar com feridas, a gente tem que ter uma autorização para tirar fotos, o paciente tem que autorizar, se o paciente não tiver consciente, a família.
Quando a gente trabalha em hospital, a gente não pode sair tirando foto de feridas. Então, assim, hoje as fotos das feridas que eu tenho é mediante o que o familiar assinou, se não o próprio paciente assinou, porque tem um termo, gente. Isso daí é algo privativo, é algo que é do paciente. A gente não tem, assim, como é que eu posso dizer? O direito, né? De sair ali publicando fotos, né? Exato, exato. Então, E isso tem que ser muito bem esclarecido, né? A gente vai em falar, acho que um termos pouquinho dos mais na nossa conhecimentos. quarta aula, né, ô Camila? Na nossa quarta aula a gente vai agregar, né, Não é. empreendedorismo e como que você pode começar trabalhando As também com fotos, elas feridas em ajudam casa. muito, né, Lu? A gente acompanhar Isso, a gente conteúdo. tem que fazer, a gente tem que Eu sei, fazer. Grazi. Não, eu tô falando aqui, Grazi. Eu sei que você faz tudo certinho. Porque, assim, às vezes as pessoas, né, tiram foto e às vezes não entendem, assim, as coisas. Eu mesma, já tive uma vez que eu coloquei uma situação na internet e daí as pessoas embaixo, nossa, mas você filmou isso e tal, só que, gente, com termo, né, do paciente. Então, assim, tudo com muito cuidado. Eu sei que você faz tudo certinho, Grazi, mas é só um toque para as pessoas que não sabem, né? Às vezes eu começo a trabalhar lá no hospital e acho que eu posso sair tirando fotos, então, assim, a gente pode, né? Isso ajuda sim, mas desde que você tenha isso como uma rotina, um protocolo bem estruturado, porque hoje em dia, com essa questão da mídia social, é muito complicado, né? Porque às vezes você pode expor uma pessoa ali e isso acaba sendo constrangedor para você enquanto profissional e para o paciente também, né? Até o familiar não pode Isso. sair tirando foto que ele quer que você Exato. E vai internar, funciona, então, e funciona então muito bem isso para quando a gente atende paciente home care, né? E isso é um método que a gente usa para que a gente progrida as lesões, né? Então, com fotos a gente consegue visualizar melhor essa progressão, porque quando a gente faz aquele curativo todos os dias, às vezes a gente fala, ai, não está progredindo em nada. E quando a gente compara uma foto e outra, né, de como estava uma semana atrás e como está hoje, a gente consegue avaliar, né, se teve piora, se teve melhora, se a nossa conduta está favorável ou não, se eu preciso mudar a minha conduta ou não, né? coloração do Então isso é uma exudado, ferramenta. E isso é coloração uma do ferramenta exudado, indispensável. é, Exato, é uma ferramenta que a sabe gente tem que que levar no bolso. uma coisa que me veio até aqui na cabeça, que é um tema de uma aula muito bacana, é essa questão de você avaliar a ferida, você fazer realmente como você medir, como você avaliar uma borda, como você descrever isso, para que isso sirva para você tomar as condutas na próxima vez que você for avaliar aquela ferida, né? Então é muito importante que a gente tenha parâmetros de quantos centímetros está, qual é a profundidade, como é que a gente faz para medir uma profundidade de uma ferida. Não é simplesmente, né? A gente tem toda uma técnica aí de uma sondinha que você pode Exato. então, assim, tem tudo isso. Então, aí cabe até uma aula, já veio até aqui, vai dando os insights. Mas Mais com aula. certeza, vale. E outra coisa, né, a exudação, o grau de exudação. A gente está falando aqui Muito hoje na importante. jornada do grau de exudação, do odor púdrido. Então a gente precisa anotar, gente, o grau de exudação dessa lesão. Né? Esse grau é baixo, eu tenho uma ferida seca, né? Sem exudato, ela é favorável? Não, né? Então eu tirei lá a gase, minha ferida está extremamente seca. Né? O que eu preciso? Favorecer a hidratação, eu preciso favorecer a angiogênese, né? Eu preciso favorecer a chegada ali de outras proteínas favoráveis para a nossa lesão. Então, se eu Sim. não tenho exudato, eu preciso umedecer, favorecer esse exudato para que eu tenha regeneração celular. Agora, eu tenho um exudato favorável, então vamos manter, só vamos colocar ali uma propriedade de vitamina, né, para ajudar esse Sim. exudato a ficar favorável. Agora eu tenho um excesso de exudato ali, preciso tirar um pouco, preciso balancear só com a gase, dá? Então vamos colocar um chumacinho ali a mais de gase. Deu? Mas Ok. o ideal, Não né? deu. Sem O retirar os ideal, curativos pelo exato. favor. E você consegue ter o quê? Um resultado mais rápido. Óbvio que a gase Exato. vai funcionar muito Uhum. bem, porém, a gente sabe que vai ser um processo mais lento, tá? Então, quando a gente Exato. E é faz isso, muito difícil, viu, gente? Controlar exudato só com gás.
Então, assim, e às vezes, aí eu vou dar uma dica aqui. Aí você vai lá e você trabalha com isso. Você trabalha cuidando de feridas. Você é uma enfermeira que tem um consultório de enfermagem, que nem a Luísa, e você tem aquele paciente que vai lá no seu consultório com uma ferida extremamente exudativa. E às vezes a gente tem essa crença, viu, gente, de ficar com dó, de pedir para o paciente comprar um curativo que ele tem ali um resultado muito melhor do que a gase, né? A gente fica com dó, tá? E daí você não pede para o paciente, que não indica para ele esse curativo. E daí você fica tratando com gás, ele vai gastar muito mais, ele vai ficar muito mais tempo indo Todos os dias, né? realizar o curativo. É seu tempo e dinheiro do paciente. E daí você fica assim, você acaba não tendo aquele processo de cicatrização num tempo que seja favorável também, gente, porque ninguém quer ficar com uma ferida ali, ó, né, andando com ela muito tempo. O paciente ele precisa dessa cicatrização rápida e a gente, enquanto profissional, a gente tem que oferecer isso. Então, assim, não pode, né, Lu? Eu penso comigo, a gente não pode ter medo, não pode ter receio de pedir, né, e prescrever ali para o paciente algo que seja melhor para a conduta do curativo dele, né? Sim, com certeza. Você sabe que hoje aconteceu um negócio muito engraçado comigo. Eu tô falando isso para vocês aqui, mas aí até depois eu falei com a pessoa, eu falei assim, gente, o que tem a ver com isso? Hoje me ligou uma moça, uma enfermeira de Pinda, e falou assim para mim, eu tenho um paciente, Camila, ela trabalha no SAMU. Então ela foi atender um chamado, chegou lá na casa do paciente, era um paciente paliativo, ele tem um tumor de próstata, 92 anos, e a família chamou o SAMU não porque queria que levassem ele para o pronto-socorro, queriam simplesmente uma orientação de como trazer um médico particular para lá para casa do paciente. Aí, né, ela me ligou, falou, Camila, você tem algum oncologista que você sabe que atende residência e tal, não sei o quê. Olha a minha cabeça, eu falei assim, gente, mas pra que ele quer isso? Mas ele sabe mais ou menos quanto custa, quer chamar um médico. Mas o que tem a ver com isso? Se a família tá pedindo, gente, é porque a família quer o quê? Garantir um conforto. Vamos entender que o quê? O paciente está lá no processo paliativo, né? Sem condições, sem possibilidades terapêuticas de uma recuperação. Então, o que ele precisa nesse momento agora? De conforto. E nada melhor, gente, que o conforto de você estar na sua casa, cercado dos seus familiares, você ter um médico, você ter uma equipe que vá até você. Então, eu falando aqui para vocês, mas depois eu falei para ela, olha aqui, falei, não, fica tranquila que eu vou te indicar uma pessoa aqui e deixa aí, né? Porque se a família quer, porque realmente a família tem condições e quer proporcionar isso pro familiar. Então, por que não, né? Exatamente. Então, às vezes a gente fica com dó, fica assim pensando. Mas no final, os pacientes, eles sempre acabam nos agradecendo, porque é menos tempo, gente, de curativo, né? Se eu vou fazer aquele curativo em 3 meses, em 1 mês e meio eu já fechei, né? Quando a gente usa um curativo que dure aí 5, 7 dias, a gente tem hoje em dia curativos de alto custo? Depende, né? Depende do ponto de vista se ele é o de alto custo. Né? Às vezes você compra uma vez e esse curativo você só vai trocar semana que vem. Ele dura 7 dias tranquilo, né? Ali só hidratando, trabalhando ali. A gente tem hoje curativo, sim, que dura 7 dias. A gente depende do quê? Do tipo de curativo. Então, se eu tenho uma lesão altamente exudativa, o que eu vou utilizar ali? Um alginato, uma espuma de poliuretano com prata, né? Que vai o quê? Absorver muito mais exudato do que simplesmente eu usar uma gase que vai absorver, mas ela vai absorver e vai saturar e vai continuar do mesmo jeito, né? Sim, sem Uroclean? dúvida. Eu acho que foi a clínica. É clínica isso, Sandra? Uroclean? Eu indiquei para essa família uma médica de home care. Eu tenho uma conhecida e ela já tem muitos pacientes paliativos, né, dentro do contexto dela de home care, e até indiquei para a família, para essa minha amiga, essa médica. Tomara que tenha dado certo, né? A Estela colocou exatamente isso. Conforto no seio. Faz toda a diferença. Faz mesmo. A Juscelene, o que você acha da pomada Dersane? Dersane com alginato. Dersane com alginato, na verdade, ele é um hidrogel com alginato, tá? Ele tem a Dersane, normalmente a gente fala, Dersane, a gente já pensa no óleo
no ácido graxo essencial, né? Então, mas essa pomada, que eu acho que é o que você está falando, é o hidrogel com alginato da Dersane, tá? Ele funciona para as lesões mais secas, tá? Se eu tenho uma lesão seca, se eu tenho uma lesão que está ali precisando só controlar um pouquinho de sangramento, de repente eu tenho uma lesão ali que está com necrose de coagulação, ele favorece muito bem esse desbridamento autolítico, tá? Então o Dersane com alginato, ele vai bem nesse ponto aí. A gente também tem Dersane com ácidos graxos essenciais, que é o hidrogel com ácidos graxos essenciais, e o Dersane propriamente dito, que é o óleo, né? O óleo de girassol, que às vezes as pessoas falam, né, ou ácido graxo essencial. Né? O Rivael colocou uma coisa aqui que é interessante, verdade. Na verdade, seria um profissional paliativista. Que é um profissional, vou dizer para você, aqui no interior é um profissional difícil, né? É difícil da gente encontrar, né? E quanto à situação de não saber precificar a sua atividade é algo que muitos não sabem. Então, isso é realmente algo que a gente tem que fazer, é precificar. A gente tem que realmente entender o valor da nossa atividade e realmente cobrar aquilo que né? É o que merece ser, Sim. É o que vai realmente trazer o retorno de todo o seu conhecimento, de tudo que você está investindo. Porque quando a gente fala de... Hoje mesmo eu estava conversando com uma outra enfermeira, a gente fala muito de investimento somente de dinheiro, né? Ah, eu vou aprender tal coisa, meu conhecimento, investir em tal curso. Ótimo, ok. Tem um investimento realmente financeiro. Mas a gente também fala de algo muito valioso nos dias de hoje, que é o tempo. Né? Então, quando você para estudar, você pega para ler um livro, você também tem um investimento de tempo. Com certeza. É mais ainda, né? Que não volta mais. Então, você está investindo naquilo. E é tão mais valioso do que o financeiro. Então, eu também penso assim, Camila. Eu também penso assim. Eu falo, gente, o nosso tempo é o nosso maior investimento. A qualidade do nosso tempo, né? Então, se a gente consegue investir a qualidade do nosso tempo para coisas boas que vão nos dar resultados lá na frente, isso não tem como a gente avaliar, né? E isso entra no nosso custo do nosso atendimento. Poxa vida, quanto de tempo você investiu para que você esteja ali atendendo o seu paciente de forma individualizada, né? Porque nesse caso é individualizado, né? E depois entra a questão da negociação em forma de pagamento. E assim, quando você tem tudo isso muito bem esclarecido com você, você com certeza consegue ali convencer, né, aquele cliente, aquele paciente, que aquilo é a melhor alternativa, né, para a conduta do tratamento dele. E acaba tudo dando muito certo, viu, gente? É que nem... E aí, isso vale até para quem trabalha em hospital. Essa questão de custo, de negociação, é uma coisa que eu sempre falo, quando eu trabalhava em UTI, eu sempre falava, gente, a gente tem que fazer o quê? O cálculo do custo e do benefício. Então, assim, se o hospital não me promove esse curativo, que tem um custo X mais elevado, eu tenho que mostrar para ele que, então, o meu custo vai ser que todos os dias eu vou gastar isso, depois diferente, que vai ser muito maior do que o custo daquele curativo que de repente eu vou usar ali uma vez a cada 7 dias, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que entender e tem que saber colocar na balança para que você consiga a melhor oportunidade de negócio. Então, assim, eu consegui várias padronizações negociando isso. Falei, olha, não vai conseguir me dar isso aqui, mas então já pensa aí. Vai ter que gastar pesquisa, mais né, Camila? E pesquisa, né? Eu acho que hoje a gente vai falar disso na nossa quarta aula, né? Que eu já programei aqui em falar sobre isso para vocês, sobre as cotações, já que vocês, né, têm vontade de ser enfermeiro, empreendedor, quem vai participar na nossa quarta aula, a gente vai falar muito sobre isso, né? E então uma realidade que eu vivo muito é a cotação. Né? Se eu preciso comprar os meus produtos, eu preciso ver o melhor produto com o melhor preço, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que pensar nisso sim, viu, gente? Tem que trabalhar nessas questões. Ô, Lu, importante a gente falar da cor do exudato? Sim! O exudato, gente, na verdade, ele se encontra, né? Ele é aquela camada, aquele líquido bonitinho e transparente da nossa lesão,
né? Mas a gente também tem aquele exudato hemático, que é das feridas hemorrágicas, né? A gente tem o exudato serohemático, que é aquele exudato aquoso, né? Com vestígios de sangue. A gente tem aquele exudato piohemático, que é aqueles vestígios de ferida infectada, né? Com vestígios de sangue, e o exudato purulento, que é aquele exudato de ferida contaminada, esverdeado, amarelado, intenso, que é normalmente encontrado aonde? Nas lesões de odor púdrido, né? Isso. Que é aquele verde, aquele amarelo, mesmo propriamente dito, em cima da nossa lesão. Uma coisa que a gente faz intra-hospitalar, né, que também dá para fazer isso extra-hospitalar a nível de domicílio, é a questão de você fazer uma coleta de um suave e ver quando você tem esse exudato, que realmente já tem um odor, já tem ali uma consistência de uma cor, ele é mais ceroso. Eu acho que vale muito a pena de você fazer a investigação do que está crescendo ali. Qual é a bactéria que está proliferando naquele meio. Isso é sem exceção, viu, Camila? Tem que ser feito sem exceção. E nós, como enfermeiros, lembrem-se sempre, nós temos autonomia para solicitar a coleta, viu, gente? Vocês têm toda a autonomia para solicitar a coleta, fazer a solicitação, seja ela em home care, seja ela no consultório, tá? Porque a gente só vai poder tratar a lesão se a gente souber o que tem ali, né? Se a gente souber se a pessoa precisa entrar com alguma medicação sistêmica ou não, né? Então, a gente, para ter qualidade de assistência, a gente precisa solicitar a cultura dessa lesão. Está tratando com coberturas e aquilo não tem um resultado. Então, chega a hora que você fala assim, não, vamos colher um suave, vamos ver o que está acontecendo aqui no leito dessa ferida, vamos ver qual é a bactéria que está crescendo aqui, para que o médico, então, consiga direcionar a conduta medicamentosa desse paciente, tá? Que daí depende só da equipe médica mesmo, isso nós não podemos fazer, né? Não podemos prescrever. A gente pode, sim, fazer essa coleta e já ir com o resultado pronto. Isso a gente fazia muito. Exato. Ó, doutor, tô colhendo suave aqui, vai chegar o Exato, já cresceu aqui, ó, alguma coisa. Vamos discutir, né? Olha como a gente adianta, né? Sim, então assim, não precisa pedir, não precisa perguntar, porque não é nada invasivo, você não vai ficar perfurando a ferida, é tudo superficial, faz a coleta desse suave, dessa secreção, encaminha para o laboratório de microbiologia e ali então você vai ter um resultado fidedigno daquilo do que está crescendo ali, qual é a bactéria que está no leito da minha ferida e que com certeza, se a gente não tratar, gente, olha, uma coisa muito séria, o paciente pode sim evoluir para uma infecção generalizada por conta de uma ferida exudativa, dependendo da bactéria. Muitas vezes, eu já vi muito isso. A gente perde o doente por conta disso, tá? Então, isso é nosso, não precisa ficar esperando. E às vezes eu já vi colegas assim, mas o médico não passou, não viu a ferida, agora eu não posso mexer. Não precisa, já se adianta com isso, né? Exato, não tem um protocolo disso na minha instituição. Faz um protocolo. Faça. Né? Exato. Vai lá, desenha essa rotina, apresenta para sua gestão e discute isso, gente. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para melhorar a assistência, né? E para uma enfermagem muito mais empoderada, né? Enfermagem diante das feridas, né? Eu acho que a gente tem que pegar isso para nós. Todos os dias. Já devia ter pego, né, Camila? Vamos combinar. Sim. Isso aí a gente já devia ter se empoderado há muito tempo. Melhorou, Melhorou, é verdade. Eu acho que é isso, né, Cal? Tem mais algum? Às vezes, assim, o que eu vejo, assim, as pessoas que estão começando, que acabaram de se formar, acabaram de terminar sua graduação, às vezes a gente chega muito tímido, e é normal isso, chegar muito tímido para começar a trabalhar. E às vezes a gente não sabe até onde ir. Então, assim, pergunte, já estão ouvindo aqui agora? Você pode perguntar, olha, já tem rotina de coleta de suave? Não tem? E se a gente sentar, se reunir, vamos ver qual vai ser a estratégia melhor para isso? Gente, não tem. A equipe médica com certeza vai agradecer a iniciativa, né? Vamos, com certeza. Isso aí eu já vi muito acontecer. Isso eu já vi muito. A questão é assim, né? A enfermagem ainda tem medo de médico, né, gente? Não pode, eles são parceiros,
né? A gente tem que se unir aí numa equipe multidisciplinar e em prol do nosso paciente sempre. Ele sempre vai ser o nosso foco final, a qualidade de vida do nosso paciente. E se isso vai melhorar, a gente tem que fazer, com certeza tem que fazer. É né? isso aí. É isso Tá, aí. tem mais alguma coisa que será que a gente não Eu falou? acho que não, acho que Porque daqui a pouco o Instagram vai cair aí com a gente. Falta 10 minutinhos pra ele, ó, Alguém tem cortar aí. Alguém tem alguma dúvida? É isso aí, gente. Podem perguntar. Se alguém tiver alguma coisa para questionar também, podem questionar. Legal, E gente. também amanhã estaremos aqui novamente. Vamos falar um pouquinho de ozonioterapia. É um assunto aí que está super em alta, né? Hoje a enfermagem se empoderou mais ainda com a ozonioterapia exclusiva aí para as feridas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que estaria aí assunto para um dia inteiro, mas a gente vai tentar resumir aí às 8h30 da noite, amanhã, no ponto de partida, no mesmo horário, hein, gente? Por favor, estejam aí com a gente. Então, vamos! Então vamos! Desafio você Print. novamente, acompanhar a gente amanhã, acompanhar a gente na quinta-feira. Vamos isso fazer nosso aí. print, vamos postar lá nos stories. Marca eu, marca a Luísa, para que mais pessoas venham para a live, né? Amanhã é um tema muito importante. Dia 7 vai ser um tema muito bacana sobre atendimento domiciliar. Então, eu acho que é muito bacana. A Laudeci colocou, fala novamente sobre o fitoterápico no controle do odor. Que é o Ó, Laudeci, vou falar rapidinho. O barbatimão, ele é o Fitoscar, tá? Ele é uma cobertura em forma de creme, pomada, que você pode utilizar somente no leito da sua lesão, que ele vai te ajudar a controlar esse odor, tá ok? E também você pode banhar a sua lesão, você banha a lesão e depois você usa a cobertura que você quiser, que são as folhas de goiabeira e a folha de pitangueira, que você pode fazer, né, em forma de chá e usar ele de morno a frio para banhar a sua lesão e depois você usa a cobertura que você preferir usar, tá? Então seriam basicamente esses dois fitoterápicos que você poderia usar nas lesões exudativas para você diminuir o odor e diminuir o exudato. Tá joia? Seria isso. Aí a Camila colocou aí pra gente. Legal. Gente, obrigada pela presença de vocês. Vamos fazer o nosso print, então. Vamos! 1, 2, 3 e print! Chique! Aí! Muito obrigada. Essa live vai ficar salva. Vai estar salva no Insta da Luísa, tá bom? Então até dia 7 vocês vão conseguir assistir. Por favor, fiquem com a gente. Amanhã tem um assunto super bacana sobre ozonoterapia. Já chamo os colegas. Quem ainda não se inscreveu no link, vai lá na minha bio, vai na bio da Luísa, se inscreve no link. Quem ainda não fez a participação do sorteio, faça, gente, porque assim, vai estar muito bacana a comunidade. É isso aí. A foto oficial tá no meu Insta, tá, gente? Muito compromisso, comprometimento. Então, assim, vai valer muito a pena, tá bom? E feridas é um assunto que nós, enfermeiros, a gente tem sim que ter isso muito... tem que sempre estudar isso. Não tem como a gente só sair e ficar com a bagagem de faculdade. Não tem como, porque as coberturas, principalmente o tratamento de feridas, é uma coisa que é inovador todos os dias. E a gente tem que acompanhar isso, tá? Se você quer ser um enfermeiro acima da média, você tem que acompanhar isso. Quer ser um técnico acima da média, tem que acompanhar isso. E olha, eu conheço, assim, o que é muito bacana falar, que às vezes o técnico acha assim, isso é papel do enfermeiro. Não. É tão bom. Não sai correndo não, querido. É isso aí. Aquele curativo. E se compromete também em tratar aquela ferida junto com a gente. Então, assim... Isso exatamente. Afinal, né, dentro do hospital, né, Camila, quem traz isso para nós é o técnico e o auxiliar. Eles que trazem para nós o que está precisando a lesão, como está essa lesão. E hoje, nós, como enfermeiros... presente nessa questão também de home care. Então, assim, eu vou lá, faço um home care, identifico, olha que maravilha. Você vai identificar e você vai transferir, porque... Home care não fica enfermeiros o tempo todo, não fica médico o tempo todo, então é você que tem que ter esse conhecimento, saber avaliar uma ferida, saber acompanhar essa evolução e se realmente se importar com aquilo, né? Querer saber como é que tá. Não é pegar o plantão e falar curativo, oclusivo, limpo e seco. Não. Exato. Não Acabou essa história, hein, gente? Por favor. Quem assiste as nossas aulas pode fazer, viu?
tem que saber falar característica de ferida, né, Lu? É isso aí, tem que ter textão, né, Camila? É isso aí, tem que ter. Gente, Meninas, muito um obrigado, super viu? beijo, obrigada. Um Obrigada, beijo. Lu. E até Até amanhã, amanhã, às não faltem, 8h30. hein? Beijo. Tchau, tchau.